Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meu querido irmão, existem doutrinas que estão claras na Bíblia, apesar de não serem nominadas. Por exemplo, a doutrina da Santíssima Trindade. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas nós podemos ver em textos como de Mateus capítulo 3, versículos 13 até o 17, onde aparecem ali as três pessoas da Trindade divina. O Filho, Jesus Cristo, sendo batizado por São João Batista, o Espírito Santo vindo sobre ele em uma forma de pomba, e a voz do Pai, da nuvem, que dizia: "Esse é meu Filho amado, em quem me comprazo". E existem outros tantos textos que eu poderia citar, onde aparece a doutrina da Santíssima Trindade, apesar de não aparecer a palavra Trindade. Por exemplo, as palavras monoteísmo e monoteísta também não aparecem na Bíblia. Os católicos, eles adoram um único Deus, nas três pessoas divinas do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas monoteísmo ou monoteísta são termos que não são empregados nas Escrituras para se referir aos católicos dos primeiros anos. Eles eram mortos nas arenas romanas, devorados por feras, eles eram crucificados, eram degolados, por se recusarem a adorar o imperador romano, pois eles eram monoteístas, ou seja, eles adoravam um único Deus, apesar de a Bíblia não usar o termo monoteísmo ou monoteístas. E deixa eu fazer um parêntese aqui. Às vezes, meus irmãos, nós somos chamados por Deus a fazer duras escolhas por causa da nossa fé. Por exemplo, logo da minha conversão, eu coloquei uma imagem de Nossa Senhora no perfil das minhas redes sociais. E havia um casal de idosos, de quem eu fui pastor, pelos quais eu tinha um carinho especial. Um dia, a senhora me ligou e disse que me excluiria das redes sociais dela se eu permanecesse com aquela imagem. Porque aquela imagem, segundo ela, era uma abominação contra Deus. Eu lhe expliquei, com respeito e com carinho, mas com firmeza, que a nossa amizade não mudaria devido a eu ter me tornado católico, mas que eu jamais removeria a imagem de Nossa Senhora. E que se ela me colocasse nessa situação em que eu tivesse de escolher, eu escolheria 1 milhão de vezes Nossa Senhora e não ela. Diante da minha firmeza, o que ela teve de fazer foi ceder. Eu sempre tenho dito, meus irmãos, o mundo espera do católico que ele respeite todas as religiões, menos a dele. Mas voltando aqui então ao assunto. O purgatório é uma palavra que não aparece na Bíblia, mas a doutrina do purgatório está bem clara. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 25, nós lemos: "Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de nenhuma maneira sairás dali enquanto não pagares o último centavo." Ou seja, ao pagar o último centavo, estará livre dessa penalidade. Em Mateus capítulo 12, versículo 32, também lemos: "Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa era, nem na era que há de vir." Isso significa que existem faltas, ou pecados que são perdoados nessa vida e outras faltas que são perdoadas na vida futura. No Catecismo da Igreja Católica, o purgatório é definido como a purificação final dos eleitos que morrem na graça de Deus, mas não estão totalmente purificados das sequelas do pecado. É um estado temporário de limpeza para as almas se tornarem santas e aptas a entrar no céu, diferente do castigo eterno do inferno. Este ensinamento da Igreja está baseado na sagrada tradição e em passagens bíblicas, como as que eu citei,
e também como a de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, que diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O purgatório é destinado a irmãos que morreram em estado de graça e amizade com Deus, mas ainda precisam ser purificados de faltas leves ou de imperfeições causadas pelo pecado. Todos os que vão para o purgatório têm a certeza de que irão para o céu e estão vivendo um estado de esperança, não de desespero. A igreja incentiva a oração e os sufrágios pelos defuntos como a intercessão para ajudar essas almas a alcançarem a beatitude. Nesse caso, o purgatório não é uma terceira opção. Só existem dois destinos eternos: céu e inferno. O purgatório não é uma terceira via, como pensam alguns protestantes. O purgatório é um lugar transitório. Imagine uma pessoa que é convidada para uma festa. Imagine que essa pessoa percorre um caminho longo, para essa festa. E ao longo desse caminho, essa pessoa acaba cometendo alguns deslizes, alguns erros, dos quais ela é perdoada. Mas as suas roupas, devido a isso, não estão de acordo com o protocolo de entrada na festa. Ou seja, a pessoa continua convidada e seu lugar na festa está reservado, mas ela precisa ir a um closet para se vestir adequadamente para poder entrar na festa. Então imagine que o purgatório é este closet, que Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, preparou para os seus filhos. Queridos, compreendido isso, vamos então acompanhar mais um testemunho de conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Oi! Muita gente vem me pedindo o meu testemunho, me mandando mensagem, enfim, mas só agora eu consegui sentar com calma, então vamos lá. Eu acho que eu não posso dizer que eu vim propriamente de berço católico, mas minha alma sempre foi católica, vocês vão entender. Minha bisavó materna era muito católica, ela dedicou a vida toda à igreja, inclusive ela era da pastoral social da paróquia que eu frequento hoje. Obviamente ela criou os filhos dela para serem católicos também, mas em algum ponto ali da vida da minha avó ela se tornou protestante, então ela criou os filhos dela para serem protestantes. Inclusive eu tenho um tio que é pastor. Então minha mãe era protestante e meu pai era católico não praticante. Minha mãe disse que sentiu essa urgência de ir até um padre para que ele abençoasse a gravidez dela. E ela teve uma gravidez de alto risco, então quando eu nasci eles sentiram essa necessidade de ir até uma igreja para agradecer. Posso dizer que o primeiro lugar que eu entrei na minha vida depois que eu saí da maternidade foi uma igreja católica. E quando eles entraram, eles disseram: eu quero que essa seja mais a casa dela do que a casa dela. E adivinha qual é a paróquia que eu me sinto em casa hoje? Eles me batizaram ainda quando eu era bebê e começaram a frequentar a missa aos domingos, enfim, mas não durou muito tempo, então eu continuei indo, só que com a minha avó paterna. Só dava eu deste tamanico no meio das senhorinhas e eu amava. Eu sempre fui o tipo de pessoa que precisa de calma, ordem e estabilidade, e a Igreja Católica traz isso pra gente. Até que eu virei adolescente. Não sei se eu posso dizer que eu era inteligente, mas eu sempre gostei muito de estudar. Com 17 anos eu já estava cursando direito, inclusive. Mas todo mundo achou que eu ia cursar filosofia, porque eu era obcecada por filosofia e foi ela que me levou a tantos questionamentos e a não acreditar em nada. Não a filosofia em si, mas os questionamentos me levaram a me basear na minha própria razão. Eu não gostava muito do ateísmo, eu era infeliz e eu era chata. E aí eu passei alguns anos assim, eu não sei exatamente quando foi que virou uma chavinha na minha cabeça, mas eu fui de alguém que não acreditava em nada para alguém que começou a acreditar em tudo. E nessa de acreditar em tudo, eu passei anos pesquisando sobre as mais variadas religiões e adequando em minha rotina, às vezes práticas de religiões diferentes. Sincretismo em seu máximo, Até que eu descobri algo que não era uma religião. Ele era um estilo de vida, a bruxaria. E muita gente me pediu pra eu falar sobre e entrar em detalhes, e eu não acho plausível fazer isso, porque o meu foco é Jesus. De início eu gostava bastante, me exigia muita seriedade e muito estudo, diferente do que muita gente imagina, mas tudo era muito temporário, eu precisava fazer de novo. Existiam coisas que eu poderia fazer para que eu me sentisse bem, mas nada preenchia aquele vazio que existia dentro de mim. Então começou a parar de fazer muito sentido pra mim e eu precisei de ajuda em um momento muito extremo, e a única que me ajudou foi Nossa Senhora Aparecida. Mas eu fui tão cara de pau que mesmo vendo um milagre, eu não queria acreditar. Eu questionava tudo.
E aí eu entrava nesse looping de, cara, mas será que essa é a verdade? Porque eu busquei a verdade em todos os outros lugares que não eram Jesus. Eu não conseguia nem mesmo falar o nome de Jesus em muitas vezes. Quando falavam dele pra mim, eu virava o olho, sabe? Tipo, não fale pra mim. E eu sozinha nunca ia chegar na verdade, porque o Papa Bento XVI já vinha falando sobre isso, a ditadura do relativismo, onde não existe verdade absoluta. Todo mundo tá falando que a sua religião é verdadeira, em quem eu vou acreditar? Eu fiz a única coisa que eu poderia fazer, que era rezar. Eu não sabia exatamente para quem eu tava rezando, mas eu tava falando com o Criador e eu queria muito saber quem era o Criador e qual era o caminho. Até que eu sonhei com Jesus, ele me chamou. Mas ele, conhecendo como minha cabeça funciona, me levou para uma sucessão de experiências reais e pessoais com ele. Só não vou entrar muito em detalhes, senão o vídeo fica muito longo. Então eu encontrei Jesus, mas por que a Igreja Católica? Esse foi um grande questionamento que eu tive da parte dos meus amigos, porque eles falam assim, cara, você sempre foi uma pessoa tão racional, como você ficou tão burra a ponto de entrar em uma religião? Eu não entendo. Eles não entendem que agora eu exercito a minha razão muito mais do que eu exercitei em qualquer outro lugar. Para hoje eu dizer que sou católica, eu precisei me quebrar em muitos lugares e quebrar muitas crenças que eu tinha que me foram programadas ao longo da vida sobre a igreja que não eram verdade. Então eu precisei estudar muito, eu ainda tenho muitos questionamentos, eu ainda tenho muito que estudar, eu ainda me considero recém-convertida. Acho que o básico de toda conversão é o estudo e um ato de vontade, você tem que ter a vontade de conhecer a verdade. E agora eu sei e queria que todo mundo soubesse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ele nos deixou sua santa igreja. Eu não sei porquê eu não sei por que ele me chamou, mas eu sou muito grata e nesta fé é minha determinação viver e morrer. Que com essas palavras você e a sua família tenham um dia abençoado no nome de Jesus.